Olha, isso é o que dá você ter que abrir o jogo dizendo que tem que passar o pinico, tem que vender jogador para poder sobreviver, contratar na próxima temporada. Aí quem tem planejamento se aproveita disso. Eu estou falando da reportagem que saiu no UOL sobre o interesse do RB Bragantino no zagueiro Jair. Eu quero palpitar para vocês com relação a isso, né? Colocar alguns detalhes e provar para vocês como a ausência de um planejamento, de um plano de carreira para jogadores, a identificação de jogadores com o futuro, ela é muito falha no Santos. Saiu que o RB Bragantino, que não é uma SAF, tá? É uma sociedade anônima, uma SA, não é SAF, não confundam. O RB Bragantino está de olho no zagueiro Jair. Jair tem 17 anos, é a principal revelação defensiva da base do Santos dos últimos anos. Potencial enorme, eu já falei, comentei algumas coisas aqui sobre o Jair. Eu gostava demais do Kaique, o potencial do Kaique é enorme. Ele que está na Almeria da Espanha, vocês vão ver daqui a 2 anos o Kaique brilhando na Europa. E o Jair, ele é 5 vezes melhor que o Kaique. Tem melhor saída de bola, posicionamento, impulsão. É um zagueiro que eu considero completo. E aí, quem entende o mínimo de futebol sabe que quando o clube não apresenta um plano de carreira, um projeto para o jogador que tem esse potencial, quem tem tudo isso sai na frente. Então o RB Bragantino manifestou interesse, segundo o UOL, na contratação do Jair. O Jair que renovou o contrato com o Peixe até 2025, tinha a proposta do futebol italiano, ele tem 17 anos, resolveu ficar, completa 18 anos, se não me engano, em fevereiro ou março do ano que vem, tá? E a multa nacional, segundo a reportagem do UOL, é algo considerado acessível pelo RB Bragantino. A internacional, para fora do país, é de 70 milhões de euros. É uma bela grana, né? E a nacional, pelo que eu conversei com algumas pessoas, você pega o valor total do contrato e multiplica por 5. Aí é o que vale a multa nacional. E esse valor é mantido em sigilo pelo Santos, obviamente. Quando se mantém em sigilo pelo Santos, é que o valor não é considerado tão alto, é calculado com base no salário do atleta e tempo de contrato. Se o RB Bragantino disse que é acessível, é bom o santista ficar esperto, porque essa acessibilidade para um clube que é uma empresa, uma SA e não uma SAF, uma SA, os caras investem pensando lá na frente, no uso técnico e depois, né, no retorno financeiro. Essa é a ideia. E o Jair é um baita de um zagueiro, é um baita de zagueiro. E essa notícia publicada pelo UOL, para mim, só escancara mais uma vez o desconhecimento profundo de uma diretoria que não tem noção de como avaliar os próprios jogadores que tem no elenco. O Jair já havia sido colocado no profissional pelo Lisca, né? Tinha ido para o banco. O Jair é um zagueiro completo. O moleque joga demais, essa é a minha opinião, não sei a sua, vai estar aqui no comentário. E como é que o Santos pode perder o Jair? O Santos precisa vender jogadores, ok? Beleza, falou-se Ângelo pro Newcastle, 25 milhões de euros, tem aí o Marcos Leonardo. Se você perder um deles ou os dois, você perde tecnicamente também para 2023. Aí aquela história do patamar alto vai para as cucuias, né? Então você pode ter que vender jogador, mas não pode ter perda técnica se quiser subir de patamar. Correto? Correto. E como é que vocês podem perder o Jair? Porque precisa de dinheiro, é uma forma, se resolver vender e negociar, ou se os caras pagarem a multa rescisória. E o que vai influenciar se eles pagarem a multa rescisória? É a quebra de contrato, e aí o jogador é quem decide se vai realmente querer ou não. Só pagam a multa depois de conversar com o jogador, porque não adianta pagar a multa, o jogador não se acertar financeiramente no clube, ele não vai e pronto, né? É assim que funciona. Mas, segundo ainda a reportagem do UOL,
e está certíssimo, está corretíssimo, corretíssima a família do Jair, uma possível saída dele está condicionada ao não aproveitamento no profissional do ano que vem. E não é uma forçação de barra, é uma realidade. Como que o jogador que vai completar 18 anos, né, e com o potencial que ele tem, em março do ano que vem, que vai disputar a Copinha, que disputa agora a final do Paulistão Sub-20, mas que tem condições e é melhor do que muito zagueiro que está no profissional hoje, como que ele vai ficar de fora disso? Ele perde uma oportunidade, né? Então, a permanência do Jair, segundo a reportagem do UOL, a família dele condicionou ao aproveitamento dele no time de cima. Cara, e aí? Eu quero saber se o Santos tem um plano de carreira para o garoto, falou, não, depois da Copinha você sobe, como foi com o Lucas Barbosa, como foi com o Juan Seco, enfim, ou vai nessas idas e vindas porque ele é novo demais, tem que ter cautela, como é que fica? Porque sem esse planejamento, se o RB Bragantino chega lá e plum, e tem cacife para isso, pronto. É um talento a menos que a gente perde, a gente vai ter que ficar aí aturando né, contratações de oportunidades de mercado. Eu sei que o Santos precisa de dinheiro, precisa vender, isso é tudo fruto de uma incompetência dentro do futebol, contratações erradas, que não surtiram efeito técnico e aí não teve resultado em competições e aí a receita zerou. Além, é claro, do dinheiro da venda do Kaique, que se perdeu com o fisco espanhol e não adianta reclamar porque se o Santos deve, tem que pagar. Acabou. Todo mundo sabia disso, que isso poderia acontecer. Mas se perder o Jair, vai perder um zagueiro de seleção brasileira, um zagueiro completo. É assim, tem que apresentar o plano de carreira para o garoto, no staff dele, fala, ó, fica tranquilo, vem com a gente, porque ano que vem é teu ano, você vai ser incorporado, não volta mais para a base, fica no profissional, vai maturando, enfim, porque esse vai e vem, para o RB Bragantino, o esquema é diferente, querem um moleque para o profissional. E o RB Bragantino faz um trabalho tão legal, que teve até jogador convocado para a seleção brasileira principal pelo Tite, né, que pode estar na lista dos 55. Vai perder o Jair? Fica a pergunta ao presidente Andrés Rueda, que acumula as duas funções de presidente e de membro do comitê ligado ao futebol. Fica a pergunta, eu sei que ele não vai me responder, como ontem tentei ligar, ele não retornou, e aí o torcedor fica sem resposta. Ele vai responder quando ele quiser, né? Ou se ele tiver algo para responder. Vamos ver o que segura o Jair no Santos. Um abraço, até a próxima.